do Ramiro Brits. Olha só, cunhado de Vorcaro, um dos investigados também, que a gente fica sabendo a partir da segunda fase da Operação Compliance Zero, que estourou ontem nas ruas de São Paulo, principalmente da Faria Lima, da Bahia, também do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Mas o cunhado do Vorcaro teve uma loja multada por valet em São Paulo. É claro, o Metrópolis.com está em cima dessa história e tentando entender quem são essas pessoas, a importância delas para o caso do Banco Master e os passados, né, os históricos, para elas chegarem até a questão do Banco Master. Ontem a gente falou, né, bastante com a Mirelle Pinheiro, com a Isadora Teixeira, as nossas colunistas aqui, que a família do Daniel Vorcaro também é investigada. Pai, mãe, irmã e cunhado. Esse cunhado do Daniel Vorcaro, olha só, é o Fabiano Zettel, alvo da Polícia Federal por suposta ligação com as fraudes do Banco Master. Ele é sócio de uma loja multada por serviço de manobrista irregular. Essa loja aqui, a Frutaria São Paulo, é uma loja é um restaurante, vende açaí, produtos naturais, bastante famosa do estado, da cidade de São Paulo, bastante visitada em regiões nobres da cidade de São Paulo, como, por exemplo, pertinho do Parque Ibirapuera, uma referência aí, talvez nacional, muita gente conhece. Uma loja da rede de lanches Frutaria, que tem como um dos sócios o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, foi multada pela Prefeitura de São Paulo por valet irregular na zona oeste da capital. Vou te explicar melhor essa história através da matéria aqui do Ramiro Brits, da redação de São Paulo do Metrópolis.com. O Zettel foi preso temporariamente na quarta-feira pela Polícia Federal no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes de 12 bilhões de reais do Banco Master. O empresário foi detido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, antes de embarcar para Dubai, de forma muito parecida como Daniel Vorcaro também foi preso lá em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero. Depois de prestar depoimento, o Zettel foi solto, mas ele está sendo acompanhado pela justiça justamente porque ele não pode sair do país, ele está sendo investigado. Ele foi, como a Mirelle bem nos explicou ontem, detido, ele não foi preso, né? Ele é entendido como detido, já foi solto, portanto, porque a polícia só queria mantê-lo no Brasil porque ele está sendo investigado. A defesa do empresário diz que Zettel estava em uma viagem de negócios ao Bahrein. Tinha volta para o Brasil programada e que não tem qualquer relação com o Banco Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, alega que a prisão temporária de Zettel era imprescindível para as investigações desenvolvidas, tendo em vista que a liberdade do investigado poderá prejudicar a coleta de prova. O Zettel é dono de algumas franquias da rede de lanchonetes Frutaria, na Oscar Freire, rua repleta de estabelecimentos de luxo no bairro Jardins. O empresário é sócio de 2 lojas dessa rede. E a rua não é tão grande assim não, tá? Os 2 negócios de Zettel foram intimados em fevereiro de 2025 por prestação de serviço de valet em situação irregular por estar utilizando área pública, sem autorização da Companhia de Engenharia de Tráfego, que é a CET. Os manobristas deixavam os carros dos clientes em calçadas e locais proibidos por estacionamento. 4 meses depois da primeira autuação, a frutaria na esquina das ruas Oscar Freire e Peixoto Gomide foi multada em R$15 mil pelo serviço de manobrista. Aqui algumas imagens, né, das lojas aí do Fabiano Zettel. Outros 16 estabelecimentos foram multados no mesmo dia por essa questão do valet irregular na rua Oscar Freire, além de 3 empresas de estacionamento. E o serviço de valet é terceirizado e segue oferecido nos 2 estabelecimentos de Zettel. Ao Metrópolis, funcionários relataram, porém, que foram regularizados. Tem um outro ponto bastante importante que o Ramiro Brits traz aqui na matéria dele, que é a ligação do Fabiano Zettel com campanhas vitoriosas. Aliás, com uma campanha vitoriosa lá nas eleições de 2022 e uma não tanto, que foi a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu para o Lula. Mas o Zettel, além de ser o maior doador da campanha do Jair Bolsonaro, ele também foi do Tarcísio de Freitas. Aí sim, a campanha vitoriosa para o governo de São Paulo de 2022, lá para tomar posse em 2023.
E o Ramiro Brits traz esse destaque aqui. Fora os diretórios partidários, Zettel foi o principal doador eleitoral das campanhas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em 2022. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Zettel repassou 3 milhões de reais para a campanha derrotada de Bolsonaro e já para Tarcísio, a campanha vitoriosa, a doação foi de 2 milhões de reais. O investigado só doou menos que os diretórios dos partidos das coligações das campanhas. Portanto, o maior patrocinador dessas campanhas de Tarcísio de Freitas e de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. O Zettel também é pastor evangélico. A mulher dele, que é irmã do Daniel Vorcaro, também é pastora evangélica. Eles todos investigados nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, que a gente falou bastante nessa quarta-feira, porque ela foi às ruas de São Paulo, principalmente na Faria Lima, na Bahia, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, com 42 mandados de busca e apreensão. Não tinha nenhum mandado de prisão. O que aconteceu com o Zettel no aeroporto de Guarulhos, de forma muito parecida com o que aconteceu com o Daniel Vorcaro em novembro, na primeira fase da Operação Compliance Zero, é que ele foi detido, já que ele estava sendo investigado e estava deixando o país. Como o ministro relator do Supremo Tribunal Federal falou, o ministro Dias Toffoli, fizeram essa detenção momentânea dele, do Zettel, para que ele se mantesse no Brasil e pudesse ser procurado pela justiça a qualquer momento, já que está sendo investigado.